do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Venho mais uma vez aqui fazer um vídeo contando um pouco de um testemunho que eu acho muito interessante, né? Como que o Espírito Santo age na vida daqueles que buscam conhecimento, que busca fazer algo para o Senhor. Desde já peço que os irmãos se inscrevam no meu canal, compartilhem, né? Para que mais pessoas possam ver e aprender das coisas de Deus. Porque o Senhor é Deus que ainda faz milagre. Eu tentei já fazer esse vídeo umas 3 vezes aqui de manhã, mas sempre aparece alguém, algum cliente, aí eu tenho que parar e cortar. Mas eu quero contar um testemunho de quando Deus me impulsionou a ir fazer o curso de língua árabe, né? Como os irmãos sabem que eu sou descendente, meu pai é descendente direto de árabe sírio, cristãos árabes, né? Ortodoxos que chama. Meu bisavô chegou no Brasil em 1912, e como no interior não tinha a igreja católica ortodoxa, né? Ele se tornou um católico comum. Mas minha avó, para resumir, se converteu ao Evangelho em 1953. Ela é meu pai. De lá para cá o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, né? Aumentando assim a família, né? Se estruturar no Evangelho de Cristo. E quando eu completei 40 anos, o Senhor me impulsionou a ir fazer pesquisa sobre minha família, né? Já que a minha avó sempre falava que a gente era descendente de sírio, mas eu nunca entendia o que era isso, né? E nem que a Síria era o principal país árabe, né? É a mãe da língua aramaica, né? E assim eu fui fazer. Fui numa mesquita lá no Brás, que a única coisa que eu conhecia era uma mesquita, que até então eu não sabia se meu bisavô era realmente cristão ou era muçulmano, né? Aí conversando com um muçulmano lá na mesquita, ele falou que ali não era o lugar para mim não. E como ele, pelos nomes dos meus avós, dos meus tios avós, ele constatou que a minha família era cristão, né? Não era muçulmano. Aí me indicou o Centro Cultural Árabe Sírio que tinha ali na Paulista, né? Depois da guerra da Síria foi extinto. Ele me indicou esse local e eu no mesmo dia fui para lá, né? Me inscrevi no curso de língua árabe lá e durante 2 anos eu cursei lá, alfabetização árabe. Aprendi ali só ler e escrever. Era o curso que tinha disponível na época, né? Não tinha conversação. E para resumir, para o vídeo não ficar muito comprido, comecei a fazer o curso, só que o professor Hassan Abbas, que depois me tornou um amigo meu, né? Ele quase não falava o português, falava bem arrastado, então quase não entendia quase nada. Aí eu desisti, com 2 meses eu desisti do curso. Aí eu estava numa noite em casa, o Senhor me deu um sonho que eu subia as escadas do metrô e conversava fluentemente árabe com dois homens enormes, mais de 2 metros de altura. Eu vi que eles eram muito grandes. Aí depois que o Senhor me revelou que era o anjo do Senhor. E eu falava fluentemente árabe com ele. Aí o Senhor falava que era para mim voltar. Aí depois de 2 meses, o curso já estava bem adiantado, eu voltei e eles me aceitaram de novo. Como eu era descendente de árabe, eles constataram meu sobrenome e tudo, Laquis, né? Aí eles me deram a chance de eu continuar de novo. Mas só que eu estava atrasado e achava que não ia conseguir acompanhar, porque já não estava acompanhando. Mas eu voltei e comecei a estudar, fui pegando as coisas aos poucos e depois de 2 meses, vocês vão saber como que Deus faz com as coisas, né? Depois de 2 meses, sempre o professor, e muitas pessoas foram desistindo, que era a intenção deles mesmos, é que muitas pessoas desistissem para que só ficasse aqueles que realmente tinham interesse, né? Porque sabia que as pessoas vinham mais e por curiosidade, né? Só ia ficar aqueles que eram descendentes, pessoas da Polícia Federal que na época fazia, porque até então o Bin Laden na época estava viajando para o mundo, ele tinha cisma que ele entrasse no Brasil, Argentina, nas fronteiras, então a Polícia Federal também fazia curso para poder se comunicar também, ter uma ideia, né, da língua árabe para poder se proteger e detectar algum terrorista nas fronteiras. Então tinha muito pessoal da Polícia Federal também fazendo esses cursos lá. Aí depois de 2 meses o professor dá uma parada, viu que tinha diminuído bastante pessoas, que sabia que as pessoas só ia ficar mesmo os remanescentes. Aí começou durante o curso a dar um pouco de aula sobre a cultura da região, né?
como que eram os costumes, né? Aí começou a falar, ele como era filho de mãe árabe e pai cristão, então ele era bem flexível, né? Ele era bem, gostava de conversar bem, né? Não tinha muito negócio de querer converter as pessoas ao islamismo, não. Ele tinha um pouco mais de cristão, né, na vida dele. É por isso que ele foi escolhido para professor, né? Porque ele foi o primeiro e o último professor sírio que deu aula no Brasil. Nunca na história do Brasil teve um professor formado lá na Síria que deu aula no Brasil. Sempre tinha alguns libaneses que davam aula lá, mas nascido no Brasil. Mas pessoas que nascido na Síria mesmo, ele foi o primeiro e o último professor, que depois que ele acabou de dar aula no ano que eu estudei lá, depois de 2 anos ele foi convocado, porque ele era oficial do exército sírio, né? Aí, vocês vão ver como é que aconteceu. Até hoje, quando eu conto isso aí, eu fico impressionado, porque que eu tinha, meu pai tinha 2 irmãos que moravam em Santo Amaro, e eu quase não tinha contato com ele, que é o Miguel Laquis, e a gente chamava o outro de Caca, né? Esses 2 irmãos do meu pai moravam no Santo Amaro, mas eu nunca soube onde que era a casa deles, nunca ia lá, eles também quase não vinham aqui, então não tinha muito conhecimento, mas sabia que eles moravam lá, né? Aí numa das conversas com o professor, eu perguntei para ele, né, se ele conhecia algum Laquis, né, porque lá as pessoas chamam as pessoas mais pelo sobrenome, se ele conhecia algum Laquis lá na Síria. Aí ele pegou e falou assim, ó, lá na Síria tem vários, mas não sei se é parente seu ou não. Eu conheço perto da minha casa, onde que eu moro, em Santa Mara, tem um senhor lá que presta serviço pro meu irmão, ele é eletricista, ele é um Laquis. Aí quando ele falou assim, eu já fiquei meio cismado, porque meu tio é eletricista, mexia com eletrônica, tudo. E eu até me estremeci na hora, falei, mas não é possível. Ele conheceu um tio meu que mora lá em Santa Mara, que nem eu sei onde que ele mora. O professor conhece ele. Aí no outro dia, eu peguei o telefone dele e liguei para o meu tio lá em Santa Mara. Aí meu tio em Santa Mara confirmou que realmente ele era, e conhecia a família do Hassan, que ele prestava serviço por irmão dele que tinha loja lá em Santa Amaro. Aí na próxima aula eu falei pra ele, eu conversei com um tio meu, que é o Miguel Laquis, ele disse que conhece o irmão do senhor lá. Eu falei, é esse mesmo, é o Miguel Laquis. É esse que eu conhecia lá. Eu falei pra ele, então ele é meu tio. Agora eu falei que ele era meu tio, ele também até ficou meio assim, falei, como pode, né? Porque os árabes têm sempre a predestinação como um fator principal. Que eles acham que as pessoas têm que ser, será. Aí de lá pra cá, ele que era muito cismado, né? Muito cismado com as coisas, desconfiado, porque ele era oficial do exército sírio, então ele estava aqui com alguma missão também. Fora a aula de árabe, eu descobri que ele estava com outras missões também. E algumas coisas eu não posso falar porque acontecia, eu via muitas coisas acontecer dentro do Centro Cultural Árabe Sírio, e eu não posso falar muitas coisas, mas eu via muitas coisas lá que indicava que ele estava aqui no Brasil para com outras intenções, né? Aí outras intenções. E depois de lá ele pegou uma amizade fora de série comigo, que ele viu que alguma coisa estava acontecendo ali, né? E eu que estava bem atrasado nas aulas, achava que não ia me formar, ele combinou comigo para me encontrar com ele no centro de São Paulo, na biblioteca perto do Paraíso ali. Tinha uma biblioteca, ele me deu aula até o final do curso, ele me deu aula ali a particular, para poder eu passar e receber o diploma. Então vemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que, se a gente der lugar para ele, ele nos dirige de uma forma que muitas vezes a gente não sabe explicar, né? Mas é ele que nos dirige, que a Bíblia fala que aqueles que é nascido do Espírito é como se for como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. E é bom quando a gente faz alguma coisa para Deus com o coração aberto e ele sempre nos responde, né? E depois disso eu consegui me formar, né, como um dos primeiros alunos, né? Esse reforço que ele deu para mim, mais 2 moças que comparecia também lá. A gente pagava R$ 100 para ele fazer esse intensivão com a gente. E todas nós que fizemos curso com ele conseguimos passar. Os irmãos têm uma ideia, começou em 60 alunos, depois de 2 anos no final do nosso curso, só quem se formou foi eu, mais 5 pessoas. Até o pessoal da Polícia Federal que começou junto também não foi até o final. E
para mim isso é um testemunho de vida e compreender como a ação do Espírito Santo é maravilhosa. Depois que eu fiz esse curso em 2004 para 2005, muitas coisas eu consegui desvendar na Bíblia através do conhecimento da língua árabe e do hebraico. O hebraico eu já sabia bastante coisa já, mas aí uniu as duas línguas que tem tudo a ver, né? E algumas pessoas pensam, por que fazer língua árabe, né? É que a língua árabe é como se fosse o aramaico do Velho Testamento. Então ele ajuda muito a se desvendar, a conhecer um pouco mais da geografia bíblica, né? Que envolve todo o Oriente Médio. Amém? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam ser edificadas. Amém?